Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre coloração. Então, assim, vamos dar uma desmistificada um pouquinho aí desse universo das cores e vamos falar de um assunto bem importante que é fundo de clareamento na coloração, para você poder não errar mais, né, na sua coloração, para você saber que tom que você coloca. O fundo de clareamento da coloração é um pouquinho diferente, nós vamos dar descoloração, mas nós vamos estar abordando esse tema que é bastante importante, que se você prestar atenção, se você conseguir aí, anota que você tiver que anotar, para a gente poder ter uma live aí, uma aula bastante interativa e que você não esqueça depois. Então anote tudo o que for de importante para você, para que você possa relembrar depois. Pessoal, então é o seguinte, eu quero contar hoje, né, uma historiazinha para vocês, né, seguinte, eu atendo em várias cidades, então eu tenho clientes de várias cidades da região, né, da redondeza aqui da minha cidade, então algumas pessoas vêm de outras cidades para fazer o cabelo comigo, alguns lugares que eu não consigo ir, que as pessoas podem vir ou às vezes estão passando por aqui, elas vêm e faz os cabelos comigo. O nosso grande foco aqui, e a gente trabalha com tudo aqui no salão, desde alisamento, coloração, mechas, mas o nosso grande foco, o nosso forte aqui no salão, que é uma das minhas especialidades, são loiros, mechas em geral. Então, eu tenho, né, eu quero falar sobre uma cliente em específico, que ela veio até o meu salão e nós fizemos um trabalho lindo de mechas, lindíssimo. Essa cliente, ela é de uma outra cidade e ela já coloria o cabelo por ter cabelos brancos. Então, ela veio até mim, quis clarear o cabelo, fizemos um trabalho de mechas lindíssimo no cabelo dela. Ela usa uma coloração, pelo menos usava na época, uma coloração de altura 7 e 7 com 6, uma misturinha de cores. E ela me procurou, nós fizemos um trabalho de mechas muito bonito no cabelo dela, mantive algumas vezes, só que nem sempre essa cliente consegue vir até mim ou eu ir até ela para que a gente possa fazer esse cabelo o retoque dos cabelos brancos. E ela tem uma cabeleireira, né, que ela faz na cidade dela. Na época, eu passei a numeração para ela num papelzinho e ela foi até a cabeleireira, o cabeleireiro dela, e para retocar a cor. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, se o profissional não tinha a numeração. Eu sei que pensa num fundo de num fundo de cor 6, entre 6 e 7, que era a numeração que eu usava no cabelo dela, um fundo meio marrom e umas mechas que eu tinha feito na época caramelo, um tom bem bege, assim, lindo, umas misturas, lindo, ficou um cabelo incrível. E essa cliente foi pro salão, passei a cor para ela, tudo certinho, e no outro dia essa cliente me liga desesperada, Mauro, que cor que você passou? Que cor que é essa que você passou? Porque o meu cabelo está preto. Eu falei, como assim preto? Mauro, não é essa cor. A cor ficou muito escura, muito escura. Eu falei, não, a coloração que eu uso no seu cabelo é essa. Não tem como errar. Ela me mandou uma foto do cabelo, voltou no salão, foi fazer algumas luzes para poder clarear no mesmo salão. O cabeleireiro puxou algumas luzes para tentar consertar e piorou, na verdade, porque o que aconteceu? Além de ter ficado escuro e não ter conseguido fazer a remoção desse pigmento, também foi fazer mecha, né? Então pensa, uma sombra de raiz totalmente escura e a pessoa tentar fazer mecha, vai sobrar muito fundo escuro ali naquela raiz. E aí quebrou o cabelo, porque eu tinha feito mechas recente, tinha 40 dias mais ou menos que eu tinha feito as luzes no cabelo dela, nem isso. E essa cliente ficou muito angustiada. De início ela achou que de repente eu tivesse passado a cor errada. Eu falei, como que eu vou passar a cor errada? Você já é minha cliente, já faz seu cabelo há algum tempo.
mudei, transformei seu cabelo e acha que eu vou passar de forma nenhuma. Então, assim, aquilo me deixou eu, assim, muito triste. Por quê? Porque eu passei a cor exata que eu utilizei no cabelo dessa cliente e o cabeleireiro não conseguiu acertar a cor. Imagina, você usar um 6 e você sair do salão com um castanho escuro praticamente na sua raiz. E umas mechas que estavam lindas, lindas, lindas. Isso, de uma certa forma, me entristece, porque o profissional, eu não sei o que acontece, que o profissional não consegue visualizar a cor. Eu acho que isso a gente tem que ter um feeling, mas não é tão difícil você, de um 6, você conseguir transformar num 3. Né? Então, isso eu acho um erro muito grotesco. Mas, enfim, passado algum tempo, essa cliente retornou no meu salão, conseguimos arrumar a cor desse cabelo e tal. E aí ela teve que mudar de profissional, porque a pessoa, ela ficou muito chateada, né, com aquilo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, que eu quero passar para vocês com isso? Eu acho que tem pessoas que têm salões há muitos anos mesmo, e não conseguem ter um sensorial de visual, de conseguir detectar qual que é a cor que tem no cabelo. Então, isso é muito importante, que desde o início, quando você faz seu curso de iniciante, você precisa buscar esse sensorial, tá? Para quê? Para que você consiga definir exatamente qual que é a tonalidade daquele cabelo. A tonalidade eu digo em cores naturais, por exemplo, foi usado nesse cabelo aqui um 6. Tudo bem, se você não conseguir definir a nuance, mas se você aplicar um 6, você não vai escurecer esse cabelo. Então você precisa. E é fácil de descobrir também qual que é a nuance. Se a nuance está quente, você sabe qual que é. Por isso que a gente vai falar muito também hoje sobre fundo de clareamento, porque é ele que determina a cor que eu vou utilizar, porque eu preciso saber se eu vou ter que neutralizar, se eu vou ter que intensificar. Então isso é bastante relevante. Se está uma nuance quente, você sabe que tem, no mínimo, ali uma tonalidade natural. Se a cliente tem um fundo de clareamento 6, por exemplo, você sabe que o fundo de clareamento desse cabelo 6, 7 é um cabelo vermelho, um cabelo laranja, o fundo de clareamento é laranja, é vermelho, então você sabe que você precisa neutralizar com o pigmento azul ou verde. Mas você passar uma coloração, a cliente tem uma coloração 6, e você passar um 3, um 4, isso é um erro muito grotesco, é muito longe da realidade, né? Muito longe. Você errar uma nuance, você escurecer ou clarear um tom, isso tudo bem, a gente consegue relevar. Mas com tudo isso, foi me gerando, por conta dessas clientes que eu atendo, né? Tenho parceria em outras cidades, isso foi gerando dentro de mim assim, uma vontade de passar um pouco do meu conhecimento para essas pessoas. Então, isso que me preocupa, por quê? Porque as clientes não podem vir até mim todos os meses, são 200, 300 quilômetros, 160 quilômetros de distância, e elas não podem vir colorir o cabelo a cada 20 dias. Então, eu passo a coloração, deixo tudo anotado, ela leva no salão e eu sempre procuro ter uma intimidade com o profissional do local, ou até mesmo falo assim, não, vai lá, o dia que você for colorir esse cabelo, pede para a pessoa me ligar. Eu faço muito isso. Independente, eu acho que a gente tem que ter um contato com os outros profissionais também. Por quê? Porque para não estragar aquilo que a gente construiu, às vezes, ao longo do tempo. Então, eu peço para a cliente, me liga, quando você estiver no salão, me liga e eu quero conversar com o profissional. Por quê? Porque daí eu pergunto pro profissional, olha, eu uso uma altura de 7 nesse cabelo, o que é que você tem aí? Qual que é a marca que você utiliza? Porque também, dependendo da marca, você tem uma variação muito pequena, mas você tem, né? Por conta do fundo de pigmento, a gente vai falar futuramente, né, nesse sentido também. Algumas colorações têm um fundo de pigmento azul, outras colorações têm um fundo de pigmento verde, e algumas marcas têm o fundo de pigmento violeta, que é um pouquinho mais quente. Então, às vezes, você passa um 6.1 de uma marca, dá um tom mais frio, e um 6.1 de uma outra marca dá revela um fundo um pouco mais quente, por conta desse fundo de pigmento. Se você nunca ouviu falar nisso, procura
com a marca que você utiliza aí, vai no técnico e descubra qual que é o fundo de pigmento da sua coloração. Enfim, eu resolvi o problema dessa cliente, ela se sentiu muito feliz, é óbvio, porque quando a gente resolve um problema, uma dor dessa cliente, ela fica imensamente agradecida, mas em contrapartida eu fico triste porque alguns profissionais não conseguem ter esse sensorial e conseguem acertar a cor. E eu sempre tive, desde que eu abri o meu salão na minha cidade, eu sempre tive assim um cuidado muito grande. Os primeiros cursos que eu fiz foi sobre tabela de Ohs, de colorimetria. Então, quando eu vim para minha cidade com 1 ano e meio de formado, as pessoas chegavam às vezes da capital ou chegavam de outro salão e eu simplesmente olhava e conseguia fazer a cor. Às vezes até a cliente queria pintar o cabelo todo, eu falei, não, vou retocar só a raiz do seu cabelo. Então eu sempre tive esse feeling um pouquinho mais aguçado em conseguir detectar a cor. Mas enfim, tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você tiver isso daqui na sua mente ou pregado lá no seu salão, você não vai errar mais sobre que cor que você vai passar na sua cliente. Então vamos dar uma pincelada hoje sobre o Elton. Qualquer coisa se tiver alguma pergunta, você me fala aí. Daqui a pouco, beleza. Então, essa é a tabela de Oswald. Eu tinha deixado separado aqui, mas o pessoal da gráfica, a gente conseguiu essa tabela aqui, mas ficou um pouco invertida. Eu não vou me atentar muito nela. Vamos para essa daqui que ela já está mais completa, já tem todo o círculo cromático. Mas enfim, eu não vou falar muito sobre o básico da colorimetria, mas só dar uma pincelada mesmo, porque a grande maioria já sabe. Então nós temos as cores primárias, que são 3, vermelho, azul e amarelo. São as 3 cores primárias, aquelas cores que não tem como você conseguir misturando. Essas cores, elas são puras e elas são encontradas na natureza e elas existem no nosso cabelo natural. Então, no nosso cabelo nós temos vermelho, nós temos azul e nós temos amarelo, né, na pigmentação do nosso cabelo. Então, quando nós misturamos as cores, nós obtemos uma segunda cor, que são chamadas de cores secundárias ou cores complementares. Quando eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho o lilás ou roxo. Tá? Em algumas vai estar magenta, mas eu tenho o violeta, o roxo, o lilás, enfim, tá? Que é representada pela cor, uma cor secundária. Quando eu misturo o amarelo, o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja, né? Ou o cobre, né? Em algumas denominado pelo ponto 04, que é o cobre. Quando eu misturo o amarelo com o azul, eu tenho o verde, tá? Então esse é o basicão que você precisa saber. Contanto, se eu tenho o vermelho de cor vermelho, amarelo e o azul de cores primárias, eu tenho o laranja, o verde e o violeta de cor complementar ou cor secundária. Tá? Então, o que acontece aqui? Uma cor complementa a outra. Quando eu preciso fazer uma matização, uma neutralização, eu preciso necessariamente fazer a mistura dessas 3 cores primárias. Mauro, como é isso? Por exemplo, se eu tenho um fundo de clareamento 7, um fundo de clareamento laranja, que é representado, né, pelo 7.4, né, aquele amarelão muito forte que é o laranja. Beleza, o que eu tenho aqui nesse laranja? Eu tenho a mistura do vermelho e o amarelo, que são 2 cores primárias. Então, para eu neutralizar esse laranja, qual que me falta? Me falta uma cor primária. Qual que é a cor primária que não existe aqui no laranja? O azul. Ficou fácil de entender, não ficou? Então, se eu vou neutralizar o laranja, eu preciso saber que ele já contém as 2 cores primárias. Eu vou neutralizar com o azul. Beleza. Então, vamos lá. Vamos já partir para a coloração. Se eu vou fazer uma coloração, a cliente chegou aqui e essa cliente tem um cabelo 6, por exemplo. Eu sei que o fundo de clareamento desse cabelo, ele é vermelho. Né? Vamos passar aqui pelo
para a nossa tabela de fundo de clareamento. Isso é outra coisa que vocês precisam ter lá, grudadinho lá no lavatório, onde você faz a mistura das colorações. Então eu tenho um louro escuro. Então o louro escuro, o fundo de clareamento dele é um laranja muito forte, quase um vermelho. Beleza, minha cliente chegou aqui, olhou a tabela de cores, ela quer um 7. Beleza, ela quer colorir com 7. Como que eu vou conseguir isso, pessoal, falando de cores naturais, tá? Cores naturais, não é cabelo que chega aqui colorido com 6, colorido com 7, isso aí já é outra situação. Estamos falando de coloração de cabelo natural. Então a cliente chegou aqui e ela quer colorir esse cabelo de 7. Ela olhou lá na tabela, gostou do 7, ela quer o 7. Beleza, você vai aplicar o 7 no cabelo dela? Até pode aplicar, porque se ela tem um fundo de a cor natural 6, para você chegar num 7, você não precisa pôr um 8 ou um 9, porque você vai ter que clarear 2 tons apenas, né? 6 e 7. Com oxidante de 20 ou 30 volumes, beleza. Porém, o que você precisa saber é qual que é o fundo de clareamento desse cabelo. Diferente da descoloração, que quando você aplica o descolorante, você visualiza o laranja na descoloração, na coloração você não visualiza, porque o pigmento vai interagir com a cor natural do cabelo e ele vai acontecer lá dentro do córtex, você não vai visualizar o laranja. Só que se você chegar e aplicar um 7, quando você lavar esse cabelo vai estar muito quente. E o 7 da tabela ele não é uma cor quente, ele vai estar um 7,34. Então, é isso que vocês precisam entender. O fundo de clareamento existe lá dentro, ele vai acontecer lá dentro da coloração. Então, Mauro, se a cliente não tem brancos, vamos esquecer os brancos também para não complicar. E ela quer um 7 bem natural, o que eu vou aplicar? Lembrando, fundo de clareamento do 7 é laranja. Se a cliente tem um cabelo 6 natural, ele vai me revelar um laranja mais avermelhado. Eu simplesmente posso aplicar um 7,1 com um pouquinho de 7,2, por exemplo. Eu tenho uma marca que o 7,2 aqui é verde. Então eu posso misturar essas duas ou simplesmente aplicar um 7,1 com um mix verde, que eu já também vou neutralizar um pouco daquele fundo avermelhado. Eu vou ter uma coloração mais neutra. Por quê? Porque eu juntei. Se o fundo de clareamento é vermelho-laranja ou laranja-avermelhado, o azul já vai neutralizar esse laranja e o verde vai neutralizar o vermelho. Eu vou conseguir ter uma coloração muito mais neutra, muito mais bonita. Então, isso que nós precisamos entender, que tudo se resume a fundo de clareamento quando nós falamos sobre coloração e descoloração. Eu acho muito mais fácil trabalhar com descoloração, porque eu visualizo o fundo de clareamento, do que com coloração. Então, os erros acontecem muito mais nas coloração. Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa quer um marrom, por exemplo, e ela chega lá, olha na tabela um 7,7, que é um marrom, ou um 6,7. E a cliente chega aqui com um cabelo 5,0, por exemplo, natural, e às vezes alguns cabeleireiros já simplesmente aplica o 7,7 ou 6,7 nesse cabelo direto. Você vai ter um marrom muito quente, muito quente. Ou se a cliente, por exemplo, chega e pede um 7,1 para você e ela tem um cabelo 6,0 e você simplesmente aplica esse 7,1 puro ou mistura com base, com oxidante de 20 ou de 30 volumes, você vai ter um cabelo meio amarronzado, porque você às vezes precisa acrescentar um pouquinho desse mix. Se a cliente tiver um 5.0, dificulta um pouco mais, 5.0, 4.0, e ela chegar aqui e quer um cabelo na altura de 7.1. Então vamos lembrar, coloração, ela clareia apenas de 2 a 3 tons. Raramente você vai conseguir uma abertura de 4 tons, a não ser que o cabelo natural da cliente seja 7, 8, você consegue. Mas uma altura de 5, de 6, você vai, mesmo com oxidante de 30, 40 volumes, você vai conseguir clarear no máximo 3 tons. Se a cliente chega aqui que é um 7.1, por exemplo,
e eu tenho um cabelo 5, eu preciso abrir 1, 2, 3 tons nesse cabelo. Então, eu necessariamente preciso utilizar um oxidante de 30 volumes ou 40 volumes, mas eu preciso lembrar que o meu fundo de clareamento é muito vermelho. No 5 é muito vermelho. Então, o que eu vou utilizar? Eu preciso utilizar uma cor mate, um verde nesse cabelo, porque senão, quando esse fundo de clareamento me revelar, quando eu lavar esse cabelo, ele vai estar super marrom. Vai estar aquele marrom e você vai falar, meu Deus, cadê o meu cinza? Cadê aquele tom frio? Então, você precisa entender muito sobre fundo de clareamento. Precisa comer isso daqui. Quando você entender que o fundo de clareamento acontece dentro do fio junto com a coloração, vai ficar muito mais fácil. E quando a cliente chega com um cabelo escuro e ela quer clarear mais de 4 tons, necessariamente eu preciso fazer uma limpeza. Aí fica um pouco mais fácil para você conseguir a cor desejada. Porém, é um processo um pouco mais delicado, porque você vai ter que fazer uma decapagem desse fio, né, uma descoloração, digamos assim, né, ou uma champusada para você conseguir abrir 2, 3 tons, para você conseguir depois neutralizar com a cor correta aquele fundo de clareamento que foi revelado. Certo? Pessoal, não deixe de entrar no nosso Telegram. Você que é profissional, você que está começando agora, você que está parada. Então, não deixe de entrar porque nós temos conteúdos muito legais para vocês. Sônia, não consegui encontrar uma cor que fique em mim. Tenho cabelo branco na frente, pinto em 7 dias, ele está branco de novo. Então, o que pode estar acontecendo nesse caso aí, Sônia? Pode ser que a coloração está sendo diluída, muito oxidante. Se você colora em casa, pelo jeito você, né, colora em casa ou vai num salão, pode estar acontecendo o quê? O 7, se você utiliza o 7, não, ele não fala a cor que utiliza. Então, não sei qual que é a cor que você utiliza, mas assim, eu cubro o cabelo branco até com 9. Eu cubro o cabelo branco, tá? É lógico que se for um cabelo tipo 100% branco, ele cobre. Vai ficar um tom de 9, um tom de 8, mas cobre perfeitamente o cabelo branco. Enquanto mais cabelo branco a cliente tiver, melhor é para cobrir, beleza? Quanto menos cabelo branco, às vezes eu corro o risco de ficar uma transparência, mas não porque não cobriu, porque a cor escura mostra o cabelo branco como um reflexo, beleza? Mas assim, pensa comigo, o cabelo cresce em torno de 1 a 1,5 cm por mês. Por mês. Vamos colocar 1 centímetro, é mais simples. 1 centímetro, em 30 dias ele cresce 1 centímetro. Então, se nós dividirmos esses 10 milímetros em 30, vai dar que o nosso cabelo cresce 1 milímetro a cada 3 dias. Então, pensa comigo, você colore o seu cabelo no salão ou na sua casa e você tem muito cabelo branco aqui na frente. Você fica 3 dias sem lavar seu cabelo, 2 ou 3 dias sem lavar seu cabelo. Quando você lava seu cabelo, ele já cresceu 1 milímetro. Aí você lava e você faz isso daqui, você vai ver 1 milímetro de cabelo branco gritando na sua testa. Então, gente, com 7 dias esse cabelo já cresceu 2,5 milímetros quase. Pensa. Então você já tem branco ali. Se for aquela raizinha mínima ali, beleza, ele cresceu. Agora se for um dedo, né, que já tiver aquela transparência, aí você teve um desbote. Esse desbote pode ser porque o profissional ou você não está fazendo a mistura correta da cor, ou você está comprando a tinta lá no mercado, só a cor fantasia, não está utilizando base. Aí fica complicado para eu poder te ajudar. Então eu preciso saber corretamente. E se você compra a coloração em casa, também já é difícil porque é isso que eu te falei. Vamos lá para Josiane Amaral. Quando for retocar as luzes, é necessário passar o pó nas pontas novamente? Josiane, 90% é. Por quê? Porque a cliente ficou 3 meses, 4, 5, 6 meses sem fazer nada nesse cabelo. Ou ela usou máscara em casa, de repente ela tonalizou o cabelo. Por natural, o cabelo oxida. Essa oxidação a gente vai perder aí um tom, até 1,5 tom, ele vai escurecer, né? E quem usa máscara matizadora em casa, piorou. Então o que você faz? Você aplica o descolorante somente na raiz.
você precisa ter o cuidado de fazer a mesma técnica que você fez e de você pescar, você ir lá pescar aquelas mechinhas, as mesmas que você fez. Aplica o pó só na raiz. Deixa o tempo suficiente para quando estiver quase na cor que você quer, que você atingiu na primeira descoloração, aí você abre o papel para fazer esse repasse e aplica nas pontas, tá? De preferência, de um oxidante um pouco mais fraco. Se você utilizar 30, aplica 20. Se você está utilizando 20, você até pode utilizar 20, mas aí você vai fazer uma outra misturinha, por exemplo, um pozinho mais fraco, pode colocar um pouquinho mais de oxidante, porque é só para limpar a cor, beleza? Tá? Mas nunca utiliza 30 nas pontas de novo, vai fragilizar demais o cabelo e nem passa de raiz a ponta. Porque imagina, a raiz demora 40, 50 minutos para clarear, a ponta vai clarear com 10. Você imagina a agressão que você vai causar nessas pontas? Então se atente com isso. Diquinha valiosa aí, pessoal. Vamos lá, Solange Pereira. Olá, Mauro. Eu mesmo faço a minha coloração. Misturo 8.0 e fica sempre avermelhado. O 7.0 também. O que eu faço para tirar o vermelho? Então, Solange, o 8.0 ele tem um fundo de clareamento, ele é um amarelo, né? Então é um loiro amarelo. Você pensa que qual que é a cor que você tem? 5, a sua base natural é 5, é 6? Lógico que ele vai revelar um fundo de pigmento mais quente, natural, tá? Ele vai ficar um 8 meio marrom, por exemplo. Para você conseguir uma cor um pouquinho mais fria, você pode misturar o 8.0 com o 8.11, 8.1, tá? Que é cinza, ou um tom que seja mate. Você precisa misturar, porque só o 8 você vai revelar todos os fundos de clareamento, porque não tem nenhuma nuance ali que neutraliza o fundo de clareamento. Então, por isso que fica. Vocês estão vendo, pessoal? Então, vou dar um recadinho agora para as clientes que estão assistindo. Vocês estão vendo a importância de colorir o cabelo no salão? Então, muitas pessoas chegam no salão e falam bem assim, nossa, Mauro, você cobra R$ 180 para pintar uma raiz de cabelo? É o valor que eu pratico aqui no meu salão, né? Em alguns casos, 150, a cliente pinta a cada 15 dias, mas o valor base aqui do nosso salão é R$ 180 para colorir um cabelo. Né, uma raiz de um cabelo já com cabelo seco. Se for um cabelo muito grande, para escovar, um pouco mais caro, porque daí a gente cobra a escova. Mas se for um cabelo médio, cliente rotineira do salão, que colore todo mês, é a média de 180. Nossa, é caro, mas o quanto tempo eu levei para me aprender isso daqui? Gente, tem profissionais aí que pode comprovar isso daí. Tem profissionais que estão aí há 5, 10 anos e não conseguiu ainda pegar isso daqui, porque é complicado, realmente é muito complicado. E aí você em casa, você vai lá, passa o 8.0, você acha que vai ficar 8.0? Não vai. Nós precisamos saber o que neutraliza o que. A cor que você quer passar não é a cor que nós vamos colorir. Então tem todo um estudo científico atrás de tudo isso, que precisa ser estudado. Então não tem como cabeleireiro não estudar fundo de clareamento, tabela de Oswald, e você estudar colorimetria. Não tem como, não tem como. Então essa é a importância, tá? Então nós temos que ser valorizado. Então por que às vezes eu consigo cobrar um valor, né? Eu não sei quanto que cada um de vocês praticam o preço, mas isso também não importa. A gente consegue agregar um pouco mais quando eu entrego algo de valor para minha cliente. Quando a cliente chega aqui e ela quer um 8.0 e eu entrego um 8.0. Quando ela chega aqui que é um 8.31 e eu consigo colorir esse cabelo dela e deixar o mais próximo do 8.31. Então, é isso que é interessante. Agora, se a cliente chega aqui para mim, ela coloca na tabela, eu quero esse 8,32 aqui, e eu entrego para ela um 8,7, como que ela vai falar para mim, poxa, Mauro, ela vai olhar no espelho, mas não é a cor que eu quero, aí eu vou cobrar R$ 180 dela como? Então, essa que é a diferença de preço e valor. Então, você precisa entregar algo de valor, porque esse valor está embutido com o seu conhecimento. Então, a cliente recebeu além do que ela imaginava, entendeu? Então, isso é muito importante, pessoal. Esse conhecimento ninguém tira de nós. Um beijo para vocês, muito obrigado. Eu sou imensamente grato a vocês, primeiramente a Deus, é claro, por ter me dado essa oportunidade de ser cabeleireiro, porque eu amo ser cabeleireiro.
e sou muito feliz. Foi meio que por acaso, né, contei na próxima live, mas eu sou muito grato a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Ao Wellington, que é uma pessoa que está me ajudando muito, contribuindo muito para que isso acontecesse, porque eu não entendo nada disso daí. Eu até mexia no Face, mas essas coisas é ele que está proporcionando, ele que me procurou, viu um potencial em mim. Então vocês também devem agradecer ao Wellington Pessoa. Vocês vão conhecer, né? Eu ainda vou trazer ele aqui diante das câmeras também. Ele morre de vergonha. Ele fala toda hora: Mauro, temos que gravar vídeo, temos que gravar conteúdo. Vamos, vai eu vir no domingo aqui gravar 10 vídeos. Mas ele tem uma empresa também de marketing digital. E esses dias ele gravou acho que uns 50 vídeos, não postou nenhum. Vou contar seus segredos agora. Mas pessoal, é muito legal. Eu acho assim que o salão aqui tem uma harmonia muito grande. A gente tem essa intimidade, essa interação com todo mundo, a gente gosta muito de brincar, eu sou muito brincalhão, sou muito tranquilo, mas eu estou muito grato mesmo por vocês estarem aqui e eu vou responder os comentários aqui que eu não respondi na live, senão vai ficar muito longa, tá? E muito obrigado, se ficou alguma dúvida, vocês me perguntam, se não ficou claro, a gente vai procurar, eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade. Segue a gente no Facebook, pessoal, no Instagram também. Eu tenho muitos trabalhos no Instagram, esse daí. No Instagram, me segue no Instagram, Mauro Sandaniel, Facebook também, Mauro Sandaniel, tudo é Mauro Sandaniel. Entra lá, segue todas as nossas redes sociais, para que vocês ficam aí ricos de conteúdos. Beijo, gente, pessoal. Beijo, muito obrigado, gratidão a todos.